Olá, tudo bem? Eu sou a Bia, jornalista e apaixonado por livros e, como a gente já passou da metade do ano, eu resolvi trazer a tag dos 50%. Ela é um balanço de tudo que eu li no primeiro semestre de 2021, então eu só vou falar das coisas que eu li esse ano, não vou falar de releitura e nem do que eu já li ano passado. E, se você conhece essa tag, vai perceber que eu dei uma mudada ali na ordem. Mas, vamos para as perguntas. A minha melhor leitura de um lançamento esse ano foi O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. A história começa quando um escritor famoso vai tirar férias em um hotel nos Alpes suíços. Chegando lá, ele percebe que o número do seu quarto não é o 622, mas o 621 bis, o que o deixa um pouco intrigado. Quando vai atrás para entender o porquê dessa curiosidade, ele descobre que ali, anos atrás, durante uma convenção de banco suíço, um homem foi assassinado dentro do quarto. Então, para acabar com todo esse tabu, eles acabaram trocando o número do cômodo. Apesar disso e da publicidade que tomou, o crime nunca foi resolvido. O que ele, mesmo estando ali de férias, vai tomar como um desafio pessoal. Eu achei essa obra bastante curiosa e divertida. Essa daqui é a edição do Clube Intrínsecos. Eu vou deixar aqui na tela a capa comercial. Um livro que me surpreendeu em 2021. Bom, esse foi Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto. Ele foi professor por mais de 30 anos nos Estados Unidos, dando aula desde escolas públicas em bairros como Harlem até escolas renomadas em bairros ricos. Ele ganhou o prêmio de melhor professor do estado de Nova York uma vez e o prêmio de melhor professor da cidade de Nova York 3 vezes. Esse livro ele é um compilado de discursos do professor, alguns deles inclusive nas premiações, e cara, que soco no estômago. Ele critica de forma ferrenha o sistema educacional moderno, então ali, apesar do foco dele ser o sistema americano, existem várias características que a gente consegue aplicar para o nosso sistema brasileiro. Em primeiro lugar, ele afirma que a escola, da maneira como é estruturada hoje, serve apenas para matar a criatividade dos alunos, acabar com qualquer vontade de aprender natural e também colocá-los ali todos nas mesmas caixas. No colégio, os estudantes não aprendem a pensar, eles aprendem apenas a decorar e repetir comportamentos que vão render a eles aprovações. O Gatto ainda afirma que o sistema não falha porque ele não consegue cumprir a sua proposta, mas ele é perigoso exatamente porque ele cumpre tudo aquilo a que ele se propõe a fazer. Então a sua crítica ela permeia ali também a origem do sistema educacional moderno. Ele teria surgido da necessidade de grandes indústrias de garantir ali uma mão de obra generalista e que cumpra determinadas funções. Nesse caso, transposta também para a escola, a produtividade sempre ficaria em primeiro lugar. Alguns fatores, como o excesso de informação passada ali de forma densa e sem nenhum respiro, a troca de assunto constante, então a cada 40 minutos o aluno tem que abandonar ali o seu raciocínio, quando toca o sino virar uma chavinha na sua cabeça para que ele possa trocar ali e começar a pensar em outra coisa. Um ensino que não leva em consideração as particularidades de cada pessoa e muito menos os seus interesses naturais. Muita teoria e nenhuma prática e, por fim, o esquema em que são formadas as classes. Então, na visão do professor, as crianças perdem muito por não conviver com pessoas diferentes enquanto aprendem. São colocadas pessoas exatamente da mesma idade, muito provavelmente do mesmo contexto social. Então não existe interação com pessoas mais velhas ou com pessoas que vêm de realidades diferentes. Eu não vou me estender muito, mas eu garanto que no livro existem muitos outros pontos que ele aborda. É muito interessante mesmo, especialmente porque ele tem uma visão de dentro, ele foi professor por muitos anos e um professor renomado. É muito, muito bom. Bom, teria que ser Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez. É um terror sobrenatural que se passa nos anos 70 na Argentina, mas eu simplesmente não consegui me conectar com a história. Os personagens não geram empatia nenhuma, até o personagem principal, e talvez principalmente ele. Existem várias pontas da história que ficam soltas, então eles apresentam ali toda a questão sobrenatural da ordem, mas na verdade a gente não entende muito bem como ela começou, o que ela é, como termina. Pra mim ficou muito confuso, não foi uma experiência boa, e eu sou uma pessoa que odeia largar a leitura pela metade, então eu me esforcei para ir até o fim, e minha opinião continua a mesma. A melhor continuação que eu li até agora. Bom, esse aqui eu li no Kindle, então eu não vou poder mostrar, mas com certeza é História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante. É o segundo livro da tetralogia napolitana, em que nós conhecemos a Helena Greco, protagonista, e a sua amizade controversa e intensa com Rafaela Cerulo. Desde a infância das duas, que se passa em 1950 em Nápoles, até a sua velhice. Por meio de intrigas familiares e narrativas cotidianas,
A autora consegue nos transportar para um universo de criminalidade, de pobreza, de violência e da busca incessante por novas perspectivas. A profundidade do contexto social e também dos próprios personagens é um ponto fortíssimo da Helena. Aliás, se você ainda não conhece a história, o nome Helena Ferrante é um pseudônimo, e até hoje ninguém sabe a verdadeira identidade da autora. Mesmo já tendo vendido milhares de livros, ela preferiu continuar no anonimato, e todas as suas entrevistas são dadas ou por escrito ou por um intermediário. Isso porque, na opinião dela, o foco deve estar sempre na obra e no seu significado, e não no culto à personalidade. O Gatti, um jornalista italiano, ele acabou seguindo ali o caminho que o dinheiro da editora fez, e conseguiu chegar a um nome de uma tradutora famosa, mas até hoje ninguém sabe se ele acertou ou não. Um autor favorito que eu conheci recentemente foi a Diana Gabaldon, a autora de Outlander. Eu terminei o segundo tem um tempinho e comecei o Resgate no Mar, que é o terceiro. Os dois são calhamaços, 900 e poucas páginas, mas a leitura é tão fluida que parece que tem 100. Recentemente foi lançado o 8º livro da saga, então eu tenho um caminho muito longo para percorrer até que eu entenda o que de fato vai acontecer com a Claire. Mas eu pretendo terminar de ler tudo que foi lançado até o fim desse ano, vamos ver se eu consigo. Um personagem favorito recente. Bom, seguindo a onda eu vou responder a própria Claire, porque ela é corajosa, inteligente e tudo mais, e é uma personagem com que você se afeiçoa rapidinho. O livro mais diferente que eu li até agora. Bom, a resposta teria que ser A Família Mandible, da Lionel Shriver, a mesma autora de Precisamos Falar sobre Kevin, que também é um livrão. A obra é uma distopia em que acontece uma crise econômica mundial, em que os centros de poder são trocados, os Estados Unidos perdem a sua prosperidade e também a sua liberdade econômica. Há racionamento de comida e água, há também apropriação dos bens das pessoas pelo Estado, entre outros fatores que fazem com que 4 gerações dessa família sofram e tenham que se adaptar ali para continuar vivendo um cenário quase apocalíptico. Um livro que me deixou feliz em 2021 foi Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, em que ele nos apresenta um quebra-cabeça de testemunhos e versões para o assassinato de Santiago, que acontece em um vilarejo da Colômbia. Apesar do tema, a escrita do Gabriel Garcia Marques sempre me faz rir, com as suas descrições tão absurdas que beiram a realidade. Muitas das situações e cenas descritas eu consigo claramente imaginar acontecendo no Brasil. Essa é uma obra bem curtinha, tem cerca de 130 páginas, você pode ler em um dia, em uma sentada ali, e é muito legal. A minha resenha favorita até agora é Por que Crianças Matam?, contando a verdadeira história do caso Mary Bell, falando ali sobre o perigo de se criar personagens midiáticos e também da necessidade de um sistema judicial mais eficiente. Foi muito interessante refletir sobre todos os pontos que a Gita Sereny traz no livro, e se você quiser uma resenha mais completa, é só clicar no card e assistir. Os livros mais bonitos que eu ganhei esse ano foram esses dois do Machado de Assis, Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Essa edição é da Panda Books e é muito, muito bonita. Tem várias notas de rodapé, explicações e que ajudam a gente a entender um pouco melhor o contexto. Enfim, super recomendo. O livro que eu li em 2021 e mais gostei até agora foi A Morte de Eva Ilitch. Li ele nos primeiros dias do ano, em janeiro, e até agora nenhum outro fez concorrência. É uma obra curta, com cerca de 100 páginas, mas que faz você refletir muito sobre o significado da sua vida e a forma como você vive. Não estou com o meu aqui porque ele está emprestado, mas essa daqui é a edição que eu tenho, da editora 34. Também tem resenha completa dele aqui no canal, só clicar no card para conferir. Quais livros eu pretendo ler até o fim do ano? Bom, eu entrei num clube de literatura grega e a gente está lendo os clássicos. Então logo mais eu vou enfrentar a Ilíada e a Odisseia, que eu nunca li. Eu também pretendo ler os livros do Frederick Forsyth, em especial O Afegão, que é um livro bastante renomado. Esse autor ele fala bastante sobre romance policial, sobre espionagem, então é algo que eu gosto bastante. Como sempre, eu vou deixar todos os links dos livros na descrição. Se você comprar pelo link da Amazon, você ajuda o canal a se manter e não paga nada mais por isso. Não vou deixar toda a lista aqui embaixo, é só dar uma conferida, deixar seu like, deixar seu comentário e, caso não seja inscrito, se inscrever no canal. É isso, até a próxima leitura!